Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente inicia mais uma semana de aula e eu espero que você esteja super interessado e curioso para saber o que a gente vai falar hoje. Então fica ligadinho que a gente já vai começar. Acredito que você deve estar curioso para saber o que a gente vai fazer hoje. Então, hoje a gente vai estar retornando nosso conteúdo da nossa penúltima aula, que foi o conteúdo sobre a água e a manutenção da vida. Lembrando que essa semana você vai estar fazendo uma atividade avaliativa da nossa disciplina de ciências. E essa atividade ela vai corresponder àquele conteúdo que a gente fez a revisão semana passada, que era o conteúdo de micro-organismos, e também o conteúdo de cadeia alimentar. Então, faça sua atividade avaliativa com bastante calma e precisão para que você obtenha uma boa nota. Agora, a gente vai estar fazendo a correção da nossa atividade sobre o conteúdo da água. Lembrando que essa atividade ela está naquela foto copiada que foi aí para sua casa sobre esse conteúdo. Então, pede para o papai e para a mamãe tá pegando, deixando aí do seu ladinho para que você faça todas as correções, tudo direitinho. Então, vamos lá? A nossa primeira questão, ela pedia para você escrever 5 utilidades da água para os seres vivos. Você já deve saber que a água é o principal líquido utilizado para a sobrevivência de diversos seres vivos, não só nosso humano, mas também de diversos outros animais, bem como também dos vegetais. Então vamos lá, tá fazendo a descrição dessas 5 utilidades. Lembrando, muito provavelmente você possa ter colocado utilidades diferentes das quais eu vou citar aqui, mas não tem nenhum problema. O importante é que você tenha colocado essas utilidades de forma totalmente correta. Vamos começar? A minha primeira utilidade foi colocar que a água é utilizada para se hidratar. Se você colocou dizendo que a água ela pode ser utilizada, por exemplo, para nós bebermos, está totalmente correta. A gente sabe que a hidratação é um processo super importante para que a nossa vida ocorra. Uma vez que, se o nosso corpo ele tivesse pouca disponibilidade de água, muito provavelmente a gente não iria conseguir fazer uma série de processos que são necessários para a nossa sobrevivência. Por isso, é super importante a gente beber água direitinho durante o dia para que o nosso corpo ele não venha ter nenhum resultado negativo, ok? A minha segunda sugestão foi para tomar banho. Gente, eu acredito que assim como eu, você já deve saber que a água é extremamente importante para a manutenção da nossa higiene pessoal. Mesmo sendo para tomar banho, a água ela pode ser utilizada para outros fins que vai garantir a nossa limpeza do nosso corpo, como por exemplo, ela pode ser utilizada para a escovação dos nossos dentes e desse modo garantir, por exemplo, que a gente não crie cáries, que vai acabar muitas vezes destruindo os nossos dentinhos. Ela também pode ser utilizada, por exemplo, para lavar as mãos, principalmente nesse momento de pandemia na qual estamos passando. Essa é uma atividade extremamente importante, pois vai garantir que a gente não seja infectado e vai evitar muitas vezes a proliferação de micro-organismos para o restante do nosso corpo. Então você já sabe, lave suas mãos com água e sabão, logo em seguida enxugue e passe hidratante. Por quê? Nesse momento de pandemia a gente tem utilizado muito álcool em gel e ele faz o ressecamento das nossas mãos. A minha terceira sugestão é a utilização da água para fazer comida. Você já deve ter percebido que durante o preparo de um alimento, os pais de vocês utilizam essa água como parte do preparo. E ela é extremamente importante, porque ela nos ajuda no preparo dos nossos alimentos e garante a nossa refeição. A minha quarta sugestão é a utilização da água para lavar a louça. Mas também, além de lavar a louça, essa água ela pode ser utilizada, por exemplo, para estar lavando as nossas roupas, garantindo então que elas fiquem limpinhas, e também pode ser utilizada para lavar a nossa casa, garantindo assim que ela seja desinfectada de qualquer que seja micro-organismo e sujeira que esteja tentando evitar lá. Por fim, a minha última utilidade que eu coloquei que a água pode ser utilizada é para regar as plantas, uma vez que essa utilização ela é extremamente importante, pois as nossas plantas nem sempre têm água sendo disponibilizada de forma natural, ou seja, através da chuva, principalmente na nossa região, que é uma região onde a gente sabe que a chuva geralmente só ocorre em uma época do ano. Então, se você tem vegetais na sua casa, colabora com elas, tá bom? Principalmente em época de seca, regando elas sempre de forma diária e lembrando, nunca utilizando mangueira, e sim um regador, pois quando você utiliza a mangueira, você faz a distribuição de água de forma excessiva, e infelizmente isso não é legal, tá bom?
Gente, agora a nossa segunda questão é uma musiquinha. E essa música é uma música super conhecida do Guilherme Arantes. E ela se chama Terra, Planeta Água. Essa música ela é bem legal. E ela praticamente conta toda a importância e boa parte da utilidade das águas pelos povos de forma geral. Desde o momento em que ela muitas vezes acaba saindo do céu em forma de chuva, até os momentos que elas tranquilamente inundam os lagos e viram grandes fontes de água para várias das populações brasileiras estarem utilizando como fonte primária desse líquido tão importante para a nossa vida. Agora que a gente já cantou essa musiquinha, é o momento da gente fazer as nossas questões referentes a ela. Vamos lá? A primeira questão, ela fala o seguinte: às vezes ouvimos dizer que a Terra é o planeta Água, como é o caso do título da música acima. De acordo com seus conhecimentos, por que o nosso planeta também é conhecido como planeta Água? Eu acredito que na nossa última aula você deve ter percebido que boa parte do nosso planeta Terra ele é formada por esse líquido. E por esse motivo é que seria muito mais correto, talvez, estávamos chamando o nosso planeta Terra de planeta Água em vez de planeta Terra. Então, a melhor resposta para essa questão é o seguinte: por ter 71% de sua superfície coberta por água, o nosso planeta ele deveria ser, na realidade, chamado planeta Água e não planeta Terra. Se você não acertou, pausa esse vídeo, responde aí e depois continua nossa aula, tá ok? Caso você tenha acertado, meus parabéns. A nossa letra B, ela pergunta o seguinte: escreva 2 atitudes que podemos adotar para usar a água de forma mais responsável. Inclusive, uma dessas atitudes a gente já até citou no nosso slide anterior, que era a questão do regar as plantas com um regador em vez de estar utilizando a mangueira. Eu vou estar sugerindo 2 atitudes, mas caso você tenha colocado diferente, não tem nenhum problema. O importante é que você tenha colocado direitinho. Eu coloquei a primeira, que é desligar a torneira ao escovar os dentes. Isso é extremamente importante, porque no momento que você está escovando os dentes, não é legal a torneira estar desligada e a ligação à água de forma excessiva. E também é importante que você desligue o chuveiro enquanto você passa shampoo nos cabelos ou sabão no seu corpo, tá ok? A segunda, como já tinha dito anteriormente, é regar as plantas com um regador em vez de estar utilizando uma mangueira, pois assim você faz a utilização de água de forma moderada e não de forma excessiva. A nossa terceira questão é uma questão onde a gente vai estar resolvendo uma palavra cruzada. Vamos ler ela juntos? Ela diz o seguinte: complete o jogo de palavras cruzadas com o nome dos elementos químicos que compõem a água. A gente estudou na semana retrasada, que a água ela é composta por 2 principais elementos químicos. E é esses elementos químicos que fazem da nossa água um líquido tão importante e essencial para a nossa vida. São esses: o hidrogênio, que é representado por a letra H, e o oxigênio, que é representado pela letra O. 2 elementos de hidrogênio e mais um elemento de oxigênio acabam por vezes formando o que a gente conhece como H2O, que é o nosso líquido da água. Bem legal, não é verdade? Eu acredito que todos vocês devem ter acertado essa questão, porque a resposta estava logo aqui, né, gente? Na própria questão, o H2O, ok? Coloque aí um corretinho, ou caso você não tenha acertado, pausa esse vídeo e faz a sua correção, ok? A nossa quarta questão era uma questão de investigação. Você iria estar investigando em livros, na internet, em fontes diversas para estar respondendo ela. Vamos ler. Os micro-organismos que vivem na água contaminada podem provocar várias doenças. Que produto é geralmente utilizado para desinfecção e limpeza da água em uma estação de tratamento? Antes que a gente responda, eu queria te dizer que a água que chega nas torneiras na nossa casa, antes elas passaram por um processo muito longo. Um processo no qual ela passou por um processo de purificação, para que desse modo ela possa ser chamada de água potável. Dentro desses processos de purificação, numa estação de tratamento, ela passou por um processo de desinfecção, aonde ela foi utilizado um produto que faz a limpeza total dessa água, tirando e eliminando todo que seja o tipo de micro-organismo, como vírus, bactérias, protozoários e fungos. O nome desse material, desse líquido que é utilizado para a desinfecção da água é cloro, tá certo? O cloro ele é utilizado dentro das estações de tratamento, já nas últimas etapas, antes da água ir para as torneiras da nossa casa, para garantir que a água que chega para a gente
chegue limpinha e que a gente possa consumir ela sem nenhum problema, tá ok? Para que você entenda como que funciona esse processo dentro de uma estação de tratamento, eu trouxe o seguinte esqueminha para a gente ver. Como é que ocorre? Na realidade, a gente pode ter uma represa ou um rio, como aqui na imagem que vocês estão vendo. Deixa eu marcar aqui, a gente vai marcar aqui de vermelho, tá bom? A gente vai ter uma represa ou um rio. Desse rio vai ser feito o quê? Vai ser feito a captação de água. A água vai sair através de canos para a estação de tratamento. No primeiro processo, quando ela chega na estação de tratamento, essa água ela vai passar por um processo chamado floculação, onde essa floculação, a água ela vai ser separada de vários pedaços sólidos, ou seja, partículas sólidas como areia, como muitas vezes serragem de madeira, e aí ela vai sair somente líquida para o próximo tanque. Muitas vezes, o próximo tanque, que é chamado tanque de decantação, essa água ela ainda vem com partículas de areia e muitas vezes de argila. Durante esse processo de decantação, o que é que vai ser feito? Vai ocorrer a separação da água com esses grãos, ou seja, com essas partículas grandes. Aqui em cima, na parte superior, vai ficar a água e as partículas maiores, no caso de areia, de argila, elas vão tender a ficar no fundo do nosso tanque. E desse modo, a água ela pode ser repassada para o nosso próximo tanquinho, que vai ser um tanque chamado tanque de filtragem. Nesse tanque de filtragem, gente, a água ela vai passar novamente por um grande filtro, a fim dela se eliminando qualquer que seja o tipo de partícula sólida que ainda possa estar existindo dentro desse líquido. Dentro desse tanque de filtragem, a gente vai ter vários partículas e vários materiais fazendo parte dele, como cascalho, pedregulhos, areia, carvão, e a água vai estar sendo filtrada por um grande filtro dentro desse tanque. Quando ela terminar o processo de filtragem, ela vai passar para um outro tanque. Aqui já vai ser o penúltimo tanque que a gente vai ter, que é o tanque de desinfecção, onde nesse tanque de desinfecção vai ser aplicado o cloro, que a gente viu na questão anterior, e também vai estar sendo aplicado o flu. O flu, gente, ele também é uma substância que ele é utilizado na água desde 1945. E o principal motivo de estar se utilizando o flu na nossa água é para garantir que a água que chega na nossa casa, ela de certo modo favoreça para que a gente não esteja se contaminando com as cáries. Ou seja, além da gente utilizar a nossa pasta dental, a própria água que a gente já recebe nas nossas torneiras, ela já vem com parcela de flu que ajuda a gente a estar se protegendo contra essas danadas dessas cáries. Bem legal, interessante, né? Depois que essa água ela passa pelo processo de desinfecção, aí sim, ela vai para um grande reservatório e logo em seguida é distribuída para as nossas casas. Vê como é legal e até certo modo demorado esse processo. Por isso que a gente deve utilizar a água que chega para a gente de forma consciente, para que desse modo a gente não venha a ter nenhum problema de certo modo não venha estar utilizando a água de forma indevida. Agora, a gente vai estar conhecendo os estados da água, porque essa água ela se apresenta na natureza de diversas formas, e muitos de vocês já viram, inclusive, todas essas formas aí na casa de vocês. Primeiro, a gente tem que aprender que dentro da natureza há algo chamado matéria. E a matéria que a natureza trata é tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço, como é o caso, por exemplo, da água, dos animais, dos vegetais, das rochas e até mesmo de nós mesmos. Ou seja, matéria é tudo que existe. Se algo que tem no nosso planeta tem massa e tem volume, a gente chama de matéria. Esse lápis é matéria, esse vaso é matéria, o meu celular é matéria, o computador, o celular que você está utilizando é matéria, você é matéria, porque você está no espaço e você tem massa e volume, ok? Geralmente, essa matéria ela pode se apresentar em 3 estados físicos. O primeiro é o estado sólido, que a gente tem como principal exemplo o estado onde a gente tem a água no estado de gelo, né? Quando você vai utilizar esse gelo para estar fazendo um suco, para estar fazendo um sorvete, ele está nesse estado físico chamado sólido.
A gente vai ter o estado físico líquido, que é a própria água que a gente bebe, o suco e vários outros materiais que a gente bebe no nosso dia a dia. E a gente vai ter o estado físico gasoso, que o gasoso é a água ou qualquer outro tipo de material em forma de vapor. Um exemplo bem típico desse estado físico são as nuvens, que elas vão se apresentar em forma de vapor e desse modo a gente vai ter mais um elemento constituindo a nossa natureza. Bem legal. E a água, ela consegue, é um dos poucos elementos que a gente tem na natureza que consegue apresentar os 3 estados físicos de forma perfeita. Aqui a gente tem essa imagem, nessa imagem a gente vai conseguir observar esses 3 estados físicos. Observe, a gente vai ter o gasoso lá nas nuvens, ou seja, no céu. Logo embaixo a gente vai ter esse grande bloco de gelo, um iceberg, representando a água no estado sólido. E logo mais embaixo a gente vai ter um rio, onde nesse rio a gente vai ter o quê? A água no estado líquido. Então veja só que grande importância ter essa água, já que ela tem a capacidade de transformação e de forma rápida. Lembrando que essa transformação da água do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, ela acontece principalmente porque a água ela muda levando em consideração a temperatura. Por exemplo, se você está aí na sua casa, você pega vários bloquinhos de gelo e você deixa no quintal da sua casa, meio-dia, quando você voltar depois de 30 minutos, você vai ver que aquele gelo ele derreteu, ou seja, ele passou do estado sólido para o estado líquido. E o que foi que acabou proporcionando esse derretimento? Na realidade, esse derretimento ele aconteceu, galera, porque a minha água ela passou por um aumento de pressão. Por conta do sol que vai estar ao meio-dia, essa água ela foi aquecida e por conta desse aquecimento, o meu gelo ele acabou derretendo. Caso eu deixasse essa água derretida um pouco mais de tempo no sol, ou seja, no quintal, quando eu retornasse, eu iria perceber que eu já não iria ter mais nenhum líquido. E para onde que a água teria ido? Gente, a água teria evaporado. Ou seja, ela teria se transformado em gás, ou seja, em vapor de água. Por isso, veja só, se a água ela passa por um aumento de temperatura, como é o caso quando a gente deixa um gelo no quintal, sobre a ação da luz solar, ele vai derreter. Quando eu pego essa mesma água, que por exemplo, eu tenho uma água na torneira, coloco ela dentro de um copo e coloco no meu congelador, essa água ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, porque ela vai ocorrer o quê? Uma baixa da temperatura, uma diminuição dessa temperatura. Legal, não é verdade? E olha só que chegou aqui para vocês, as nossas amigas Atena e a Maria. Vamos ver qual é a historinha que elas têm para contar para a gente hoje? Sabe, Atena, agora que estamos falando sobre os estados físicos da água, eu me lembrei de uma cena que me chamou bastante atenção. Como ontem estava muito calor, fiquei com a minha mãe no quintal, enquanto ela estendia as roupas no varal. E percebi que estavam todas bem molhadas. E agora a Atena diz: tudo bem, Maria, mas por que isso chamou tanta sua atenção? Ela ficou em dúvida, né? Que vamos concordar que ver a mãe colocando a roupa no varal de imediato não parece ser nenhuma atividade muito interessante. Mas a gente vai continuar essa história e você vai ver que por trás disso tudo tem um grande mistério. Tudo bem, Maria, mas por que isso chamou tanto a sua atenção? Disse a Atena. Foi assim. Como estava muito calor, fiquei por ali mesmo. Eu brinquei de bola ao cesto, li algumas páginas de um livro à sombra do nosso pé de jabuticaba e até tirei um cochilo. Depois, minha mãe voltou para verificar as roupas no varal e disse que elas já estavam todas secas. Então eu pensei, onde foi parar a água que estava nas peças molhadas? Gente, para onde que foi essa água? Antes a roupa estava toda encharcada de água. Aí ela continua. O que fez com que elas secassem assim tão rapidamente? Vamos concordar que realmente isso é um grande mistério, né? Nossa, Maria, nunca parei para pensar sobre esse assunto. Acontece a mesma coisa quando a minha irmã, ao sair do banho, usa o secador de ar quente nos cabelos molhados de água. E a água que estava neles desaparece. Nós precisamos investigar. Vamos concordar, né? Isso é uma grande
um grande mistério que a gente precisa estar procurando uma resposta para estar dando a ele. A Atena e Maria, elas ficaram ali perguntando se o que acontecia com a água em situações como aquelas. E aí eu quero perguntar para você aí de casa. O que acontece com a água das roupas quando a mamãe coloca no varal? O que acontece com a água dos cabelos quando a mamãe utiliza o secador para secar? Vamos pensar? Todo mundo junto? Até porque agora a gente vai fazer uma atividadezinha do Dialogando com o Texto. Essa atividade, ela é uma atividade que está no livro de vocês, na página 15, tá certo? No livro do segundo bimestre. E a gente vai começar a responder levando em considerações as observações que a Maria e a Atena fizeram. Diz o seguinte: o que aconteceu com a água que estavam nas roupas penduradas no varal da casa de Maria e nos cabelos da irmã de Atena? O que teria acontecido com essa água? Para onde que ela foi? Será que ela fugiu? Será que ela voou? Meu Deus, para onde é que ela está? Gente, na realidade, o que aconteceu com a água é que ela evaporou e acabou secando. Tanta água como os cabelos da irmã de Atena. E esse processo acontece justamente porque o Sol ele vai estar mandando raios solares para o nosso planeta Terra. E no momento que ele manda raios solares para o planeta Terra, acontece um grande aquecimento da água que estava nas roupas e, obviamente, no cabelo da irmã da Atena. No caso do cabelo da irmã da Atena, o que provocou esse aquecimento da água para que ela evaporasse foi o próprio secador de cabelo. E ele traz um exemplo de secagem, ou seja, de evaporação artificial, porque ela teve que utilizar um equipamento ligado à energia elétrica. Bem legal, não é verdade? Continuando, a nossa segunda questão disse assim: o que fez com que as roupas e os cabelos secassem? Como eu disse para vocês, no caso das roupas, a gente vai ter nosso amigo Sol enviando raios solares direto para a Terra. Esses raios solares eles acabam aquecendo a roupa e desse modo esse aquecimento faz com que a água que estava nelas acabe evaporando. Então, o principal motivo pelo secamento tanto das roupas como dos cabelos foi justamente, gente, porque houve um aumento da temperatura que fez com que a água evaporasse. Bem legal, na verdade, já imaginou? Se não existisse esse processo de evaporação, se não houvesse esse aumento da temperatura, a gente iria ter muita água de forma acumulada no nosso planeta e muito provavelmente tudo seria um grande mar. E não seria legal para que a gente vivesse assim no planeta dessa forma. A nossa terceira questão, ela diz assim: se fosse o contrário, isto é, se o tempo estivesse chuvoso, as roupas secariam? Por quê? Você já deve ter percebido que, na maioria das vezes, quando a gente está no momento de inverno, que é a época onde a gente tem chuva praticamente todos os dias, as nossas roupas elas demoram um pouco mais a secar. Provavelmente a mãe de vocês, muitas vezes já aconteceu, de lavar a roupa à tarde e ter que colocar a roupa para secar dentro de casa, ou ter que colocar para secar no outro dia, porque não deu tempo de secar, porque o tempo estava nublado. Aí eu queria perguntar para vocês, mesmo o tempo estando chuvoso, as roupas secam? E de que maneira? Sim, na realidade, mesmo quando o tempo está chuvoso ou quando está nublado, as roupas elas secam. A diferença, gente, é que quando o tempo está assim, essa secagem ela é um pouco mais demorada. E por quê, professora? Porque os raios solares eles estão sendo mandados para o planeta Terra de uma forma muito menor, ou seja, de uma forma muito mais reduzida. E aí, desse modo, demora muito mais tempo para a água que estão nas nossas roupas aquecer e evaporar para o nosso céu, tá ok? A nossa quarta e última questão, ela diz o seguinte: porque o cabelo seca, a roupa seca, as poças de água também secam, porém, às vezes demora muito e às vezes demora só um pouco para secar. Por que isso acontece? Por que tem dia que tanto o nosso cabelo como a nossa roupa seca super rápido, mas tem dia que eles demoram uma infinidade de tempo? Gente, isso está totalmente ligado ao que a gente falou anteriormente, que é a questão de emissão de raios solares. Há alguns dias em que esses raios solares eles são emitidos de forma muito mais reduzida. E desse modo, essa água que estão tanto no cabelo, como na roupa, como nas poças de água, elas demoram mais tempo para estar aquecendo e evaporando. E aí, desse modo, demora também muito mais tempo para secar. Às vezes acontece, por exemplo, desses raios solares serem mandados de forma muito excessiva. Tem dia que está muito quente. Em dias bastante quentes e ensolarados,
a minha roupa, o meu cabelo, eles vão secar de forma muito mais rápida. Por quê? Está sendo enviado muito raios solares. Essa água ela vai ser aquecida de forma muito mais rápida e assim vai conseguir evaporar. De forma geral, o tempo de secagem aumenta ou reduz, dependendo do aumento ou a redução da temperatura. De modo geral, leve em consideração muito a quantidade de raios solares que está sendo enviado para o nosso planeta Terra, ok? Gente, a nossa aula de hoje ela está chegando ao fim. E como atividade de casa, a gente vai ter o Horas de Investigar. Esse Hora de Investigar ele está na página 16 e 17. Escutem bem o que a tia vai falar para vocês. Esse Hora de Investigar são algumas experiências que vocês vão fazer aí na casa de vocês. E o mais legal é o que eu quero que vocês gravem um vídeo fazendo pelo menos uma das experiências e explicando o que é que acontece durante essa experiência, qual o processo que você observa. As perguntas que você vai precisar responder no seu vídeo tá lá no seu livro, tanto na página 16 como na página 17. Peça para o papai e para a mamãe te ajudar durante esse processo dessa experiência. Logo em seguida, enviar o vídeo bem bonitinho de vocês, até porque eu tô morrendo de saudade, para a tia pelo WhatsApp, que eu vou estar pedindo para a gente estar fazendo essa observação e fazer uma grande exposição de como que vocês manusearam essas experiências. Eu tô super curiosa, eu quero ver todo mundo sendo cientista em casa, tá certo? Meus amores, então a nossa aula de hoje ela chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Lembrando que todas as sextas, de 14 às 15 horas, é a mentoria de ciências lá no site do SESC Objetivo. Qualquer dúvida, pede para a mamãe colocar uma perguntinha lá que eu vou estar disponível e super atenta para estar respondendo vocês, ok? Espero que vocês fiquem bem. A tia tá morrendo de saudade, tô torcendo muito para que esse momento passe logo, porque eu quero abraçar todos vocês, tá certo? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima semana. Tchau!